Graça e a paz, queridos. É com uma alegria tremenda que a gente volta ao Brasil depois de mais de 2 anos, aí no Oriente Médio, servindo a igreja sofredora e vendo o Senhor fazer milagres todos os dias. A gente tem experimentado a graça de Deus e a gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouco de tudo isso que o Senhor tem feito na nossa região. Então, para aqueles que não nos conhecem totalmente, eu sou o pastor Homero, pedi para a Débora, a minha esposa, a Ede, a nossa filha. A família Aziz cresceu, para quem já nos conhecia de antes, agora nós temos uma filha. E o Atos está por aqui, já com a Leonor. Então, nós somos a família Aziz. Nós somos responsáveis pelo projeto Chorai, que tem como objetivo apoiar os nossos irmãos e irmãs que têm sofrido por causa de sua fé em Cristo Jesus, em todo o mundo árabe, muçulmano, especialmente no Oriente Médio. E nós temos visto a mão de Deus desde o começo, e para aqueles que devem se lembrar um pouquinho, nosso ministério começou servindo os refugiados com cestas básicas e distribuindo kits de boas-vindas. Aí abrimos uma clínica médico-odontológica, que hoje se estendeu. A gente tem um salão de acupuntura, um salão de fitness. Aí a gente abriu um centro comunitário com uma mini-escola, um jardim de infância. O projeto cresceu e hoje a gente tem um projeto de reciclagem. O nosso projeto de mulheres, liderados hoje pelo casal César e Jéssica, que também são missionários da Missão Desafio, expandiu. Hoje servimos 25 mulheres com aulas profissionais de maquiagem, com produção de peças belíssimas de corte e costura, crochê. Vocês vão ver tudo lá fora no nosso stand, se quiserem abençoar as nossas mulheres refugiadas. Abrimos uma escolinha de futebol, que hoje já atende mais de 130 adolescentes. Fizemos campeonato oficial na Jordânia de categoria de base, com garotas e com garotos, e é o nosso time que tem sido treinado por um dos nossos missionários, membros da equipe, tem ganhado esses campeonatos, e a gente está muito feliz de ver tudo que o Senhor tem feito. A gente estendeu o nosso trabalho de socorro aos cristãos perseguidos. Hoje temos uma casa refúgio que acolhe até 8 cristãos fugindo de diferentes países da nossa região por causa de sua fé. A gente também estendeu a nossa guest house, e hoje a gente consegue receber 44 pessoas, recebemos caravanas do pastor Edson Teixeira, e inclusive a gente vai fazer uma semana missionária no ano que vem, que nesse ano reuniu 80 pessoas de 17 países para servir em todos os projetos que a gente desenvolve. E então eu quero fazer um convite para você. A gente tem aqui a missionária Priscila, que veio do Rio Grande do Sul, para estar conosco nessa noite. Ela é dona de uma agência, a Beit Tour, que fez uma parceria conosco, o pastor Edson Teixeira, para receber um grupo no ano que vem, em abril, para participar de todos esses nossos projetos. A gente tem projeto de reciclagem, a gente continua com as visitações aos refugiados, a gente começou aulas de circo. A nossa equipe hoje tem 32 pessoas, para a glória de Deus, e a gente continua vendo dia a dia o Senhor operando milagres. A gente vai assistir um pequeno videozinho de como foi a semana missionária desse ano, para você ver a cara de tudo isso que eu acabei de falar, e você ficar com um gostinho, para ir lá depois conversar com a Priscila, fazer a sua inscrição, e estar com a gente na caravana do ano que vem. Então vamos ver o vídeo. You can't
hard to miss, everything can change when you make it. Eu quero que você saiba disso, que Deus ama você. Carefree in the care of God, when you let it go, you find that He's enough. Oh, you'll never leave His love. You don't walk alone. If He can hold the world, He can hold this moment. Now to feel no power escapes His notice. Oh, even the sparrow knows He holds tomorrow. There's not a single star that's out of place. There's nothing broken He can't remake. If you long for hope when you're afraid, look at the sparrow. Look at the sparrow. If He can hold the world, He can hold this moment. Now to feel no power escapes His notice. Oh, even the sparrow knows He holds tomorrow. Even the sparrow knows He holds tomorrow. Deus seja louvado. Hoje nós atendemos mais de 1.900 famílias de refugiados regularmente, semanalmente, nos nossos diferentes projetos. Deus seja louvado. Muito obrigado, pastor Joel, Leonor, é um prazer estar com vocês aqui. E eu queria trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Então eu vou pedir que você abra comigo aí em João 10. A gente vai começar lendo dos versículos de 31 a 33. E a palavra diz assim: novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Pula para o verso 39, a palavra diz assim: outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Agora vira a página, capítulo 11, a gente vai ler de 5 a 17. Diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando você ouve falar sobre o apóstolo Tomé, geralmente, para todo mundo que eu pergunto, a primeira coisa que vem no coração é aquela história de que Tomé, ele não creu na ressurreição de Jesus. E aí então o mestre aparece para os discípulos, permite que Tomé toque em suas feridas, e aí então ensina para ele e para nós uma grande lição de fé. Todo mundo sabe essa história, mas eu quero dizer para você nessa noite, que a história de Tomé, ela não começa e nem termina nessa ocasião. Eu estava conversando com o César, que é missionário também da Missão Desafio, contando para ele a história do apóstolo.
Olha só, depois que ele recebe o Espírito Santo no Pentecostes, ele ganha a ousadia, o poder, a autoridade que os outros discípulos também tinham ganhado, e ele passa a pregar em toda a Judéia. Esse homem, então, sobe para Samaria, prega o evangelho ali, e é levado pelo Espírito Santo para a Síria. E ele começa a espalhar as boas novas por todo o país. Então, ele é levado mais uma vez para outro lugar, agora para a Índia. E ele chega no norte daquele país e é o pioneiro entre os hindus pregando a mensagem do evangelho. De vilarejo em vilarejo, ele vai descendo até chegar ao sul da Índia. Naquela época não tinha avião, naquela época não tinha carro. E esse homem atravessou de Jerusalém até o sul da Índia, depois olha no mapa a distância. Ali então ele prega com ousadia a palavra de Deus, e um grupo de hindus se aproxima dele, um homem se levanta com uma lança, perfura o apóstolo Tomé, e ele morre pregando o evangelho. Talvez você não conhecesse essa história. E geralmente as pessoas têm um preconceito, quando alguém não tem fé, elas falam, oh, deixa de ser Tomé. E o César, ele olhou para mim, quando nós estávamos conversando sobre isso, ele falou, Mério, você já deu atenção àquele texto lá de João 11? Eu, que texto? Aí a gente foi, abriu, e quando eu li o versículo com ele, uau, fiquei impactado com o que a gente acabou de ler ali em João, no capítulo 11. O César falou, ó, vai pesquisar e quem sabe não sai uma mensagem para você lá no simpósio. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo então. Vamos entender o contexto. Jesus tinha ido pregar o evangelho em Jerusalém durante a Hanukkah, a festa da dedicação. Uma das principais festividades judaicas. Todos os religiosos estavam lá. Ele prega com ousadia. Os fariseus ficam furiosos. Eles começam a argumentar com o mestre, eles queriam prendê-lo, matá-lo, apedrejado. E diz o verso 39, a gente leu lá no capítulo 10, que Jesus escapa das mãos deles. E aí ele foge para um lugar seguro junto com os discípulos. Olha que interessante. Jesus fala no capítulo 10 que ele atravessa o Rio Jordão e se refugia lá do outro lado por causa da mensagem do evangelho. Se você for analisar hoje, geograficamente, o lugar onde Jesus se refugia é a Jordânia. O mestre então atravessa para onde hoje é a Jordânia e fica ali por causa da perseguição que sofreu ao pregar a mensagem. Hoje a Jordânia acolhe 3 milhões de refugiados, dos quais muitos são cristãos que fugiram por causa da mensagem do evangelho. É interessante também notar que o último versículo do capítulo 10 diz que Jesus prega do outro lado do Rio Jordão e muitos creem. Já então, naquela época, os jordanianos estavam aceitando a Jesus. Nesses últimos 3 anos e meio, eu já batizei mais de 60 pessoas, das quais 17 são muçulmanos convertidos. Para a glória de Deus, muitos continuam a crer ainda do outro lado do Rio Jordão. Mas então a gente segue, e a história nos narra que Jesus recebe uma mensagem. Um de seus melhores amigos, Lázaro, estava doente. Marta e Maria, que Jesus amava tanto, diz lá o texto, pedem desesperadamente que ele fizesse algo. Mas para nossa surpresa, Jesus não faz nada. Ele fica do outro lado do Rio Jordão, mais 2 dias, e aí Lázaro morre. Aí Jesus se levanta, olha para os discípulos e diz, vamos voltar para a Judéia. Peraí, Jesus, os discípulos respondem, agora há pouco eles queriam te apedrejar ali, e você quer ir para lá? Ai, Jesus vê que eles não entenderam a sua vontade, e aí ele ensina uma história. Ele fala assim, olha, o dia não tem 12 horas, quando está claro, está de dia, a gente vê o caminho, então a gente não tropeça e cai. Mas quando está de noite, a gente não vê o caminho, então a gente tropeça e cai. O que é que Jesus queria dizer com algo tão simples e óbvio como isso? Olha, existem muitas referências na palavra de Deus, de que a Bíblia, ela é para nós como uma luz. O Salmo 119, 105, diz o seguinte, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus tem como objetivo revelar para mim e para você a vontade de Deus. Então o que Jesus queria dizer é o seguinte, o meu caminho está iluminado porque eu conheço a vontade de Deus e eu preciso ir para Betânia, a despeito da perseguição dos fariseus, porque essa é a vontade de Deus. Jesus vivia para fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele mesmo diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então, quando eu e você seguimos os passos de Jesus, o nosso caminho está iluminado, porque Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra viva. Infelizmente, tem muitos crentes hoje andando em trevas porque desconhecem a palavra de Deus. Para a glória de Deus, queridos, eu vou contar daqui a pouco com detalhes, a gente começou a abrir o Iraque para Cristo. E a gente, visitando casa dos membros agora da nossa igreja no Iraque, eu fui numa casa que aquela família cristã tinha perdido tudo porque o Estado Islâmico explodiu a casa. Mas foi interessante que em cada cômodo que eu andei, no meio dos escombros naquele lugar, no vilarejo chamado Bartala, eu encontrava várias Bíblias. E muitas delas tinham marcações. Essa aqui eu tirei do meio dos escombros. Você consegue ver ainda o fogo que destruiu a Bíblia. Aquela família buscava iluminar o caminho a despeito da perseguição daqueles terroristas. De volta à nossa história, os discípulos não entendem. Então, Jesus tem que ser objetivo. E ele olha para eles e ele fala assim, olha, Lázaro morreu, e eu estou indo lá para acordar, e não era apenas simbólico aquilo. Ele queria fazer a vontade de Deus, João 11:4, e ele queria fazer com que os discípulos crescem no poder de Deus, João 11:15. E ele fala assim, olha, eu estou feliz que a gente não estava lá, e Lázaro morreu, porque aí vocês vão ver o poder de Deus se manifestar. Vamos lá. E aí, no meio disso, se levanta Tomé. Ele olha para os discípulos, ele olha para Jesus, e ele solta essa declaração belíssima. Ele fala assim, vamos nós também, lá, para Betânia, lá, para morrer com Jesus. Sabendo dos riscos e da perseguição que os esperava. Uau, quando eu li esse texto, dando a devida atenção, eu vi que aquele homem realmente era um homem de fé. E veio uma pergunta ao meu coração, que eu faço para mim e para você hoje. Até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Ele ilumina os nossos caminhos, os nossos passos. Até que ponto eu e você estamos dispostos a seguir o que Ele nos revela como sua vontade? Quando a gente olha para o texto, a gente encontra algumas respostas para essa pergunta. A primeira, ela é meio triste. Ela diz que existem pessoas, aliás, existem pessoas que só querem fazer a vontade de Deus quando lhes interessa, quando lhes convém. É fácil a gente ver isso no texto. Vamos fazer um contraste entre Jesus e os discípulos. Olha, o mestre tinha uma mensagem para pregar. O Espírito Santo leva para Jerusalém, no meio de uma das principais festividades judaicas, onde os zelotes, os saduceus, os fariseus estavam ali reunidos. Ele prega com ousadia, ao ponto de que eles queriam matá-lo. Ele obedeceu e fez a vontade do Pai, independentemente de quais fossem as circunstâncias. Mas já os discípulos, por outro lado, quando eles vão para um lugar seguro, lá do outro lado do Rio Jordão, e Jesus fala para eles assim, olha, vamos voltar agora lá para aquela região da Judéia onde eles queriam nos matar? Aí então eles, espera aí Jesus, agora há pouco eles queriam te apedrejar lá, e você quer voltar para lá? Em outras palavras, você está maluco? Você quer morrer? Quer que a gente morra contigo? Eles queriam um evangelho sem riscos, um evangelho sem sacrifício, um evangelho açucarado. Quantas pessoas hoje fazem exatamente o mesmo que os discípulos fizeram? Querem fazer a vontade de Deus só quando lhes interessa, quando é boa e agradável para os seus egos, quando traz prosperidade, bênção, cura, milagres. E quando Jesus fala, dê outra face, quando Ele diz, ore por aqueles que te perseguem, quando Ele diz, ame os seus inimigos e ore por eles. Quando Paulo fala, olha, se você quiser viver piedosamente Cristo, Jesus será perseguido, bem-aventurados os perseguidos. Aí esse evangelho tem gente que não quer. O evangelho de negar a si mesmo, de carregar a cruz e seguir ao mestre fazendo sua vontade, seja ela qual for, tem gente que prefere não fazer. E a pergunta vem, até que ponto eu e você hoje aqui nessa noite estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? E nesses 3 anos, pode passar por favor, e meio de ministério, a gente tem aprendido muito com a igreja iraquiana. Essa foto eu tirei algumas semanas atrás num vilarejo chamado Karakosh. Essa era a maior igreja do vilarejo.
O Estado Islâmico tomou aquele lugar que haviam 1.800 famílias cristãs e passou a usar a igreja como base militar. Quando entenderam que iam perder a guerra, explodiram a igreja. Era talvez um pouquinho menor que essa. Porque eles pensaram, se nós não vamos ficar com esse espaço, os cristãos também não vão. Deus seja louvado por esse dia maravilhoso que a gente pode usufruir com liberdade desse espaço que o Senhor dá para São Paulo, para o Brasil para Cristo, para a igreja do Senhor Jesus. Mas aqueles cristãos viram as suas vidas sendo destruídas. Pode passar, 125 mil cristãos tiveram que fugir de seus vilarejos no norte do Iraque por causa da perseguição dos terroristas. Essa casa é de uma outra família que a gente atende. Agora, para a glória de Deus, o exército tem reconquistado aqueles vilarejos todos, e as famílias podem começar a voltar, mas essa família encontrou a casa em ruínas, e com a marcação da letra N, essa foto eu tirei em Bartala, também algumas semanas atrás, 54 das 500 famílias que viviam ali conseguiram voltar, apenas 54. Essa voltou e quando chegou em casa se deparou com essa cena. A coalizão explodiu num dos bombardeios à casa. E os corpos dos terroristas que estavam na casa estão ainda debaixo desses escombros. Houve lugares no vilarejo em que eu e a Débora caminhávamos e com muito cuidado para não pisar numa mina e morrer numa explosão. Mas 54 famílias decidiram voltar para um contexto sem água, sem luz, sem escola, sem transporte. Voltaram para lá. E aí Deus nos surpreendeu. Porque quando nós começamos a caminhar pelo vilarejo, as casas das famílias que conseguiram voltar para os seus lares, encontraram elas saqueadas, vazias, mas algumas a estrutura de pé, começaram a também escrever algo para mostrar para o mundo. Se os terroristas escreveram aquele símbolo de perseguição, que já foi tantas vezes falado e vocês conhecem, os cristãos passaram a escrever assim: Jesus está conosco. Esses são daqueles que não fazem a vontade de Deus só quando interessa, mas estão dispostos a ir até o fim por Jesus. E aí Deus nos surpreendeu, mais uma vez. Quando o vilarejo foi liberado, um dos iraquianos que é mantido pela nossa família, apoiado pelo Projeto Chorar e apoiado por vocês que oram, que participam do que Deus está fazendo lá, o Razuan veio para a Jordânia com 3 filhos, a esposa estava, na verdade, grávida, o bebê nasceu um pouco depois que chegaram. Perdeu tudo. Esse homem precioso da nossa equipe recebeu um vídeo de que a sua casa lá em Bartala tinha sido liberada. E a gente viu o vídeo junto com ele, e aquele homem forte, grande, era um comerciante bem-sucedido, um chefe de cozinha com vários carros, uma casa que foi avaliada agora, no período pós-guerra, em $200 mil. Imagina como era essa propriedade antes. Ele então vê aquelas imagens, a casa saqueada, cheia de rachaduras por causa das explosões que aconteceram ao redor. O muro da frente caiu, a entrada toda destruída por causa dos bombardeios nas casas ao lado. Ele começou a chorar e ele disse para mim e para a Débora: olha só o que sobrou da minha casa. Durante toda a minha vida trabalhei duro para ter esse lugar. E aí ele falou assim: olha, Deus deu a convicção para mim e para minha esposa de que a gente vai conseguir migrar para os Estados Unidos. E vamos nos reunir com o resto da nossa família. Então, Homero, Débora, é o seguinte: se vocês quiserem plantar uma igreja no Iraque, eu vou dar as chaves da minha casa para vocês. Não, dá um glória a Deus de verdade. Ele é refugiado, perdeu tudo, saiu de sua casa por causa de sua fé em Jesus, deixando tudo para trás. E a única coisa que lhe resta, uma propriedade que foi avaliada agora em $200 mil, esse homem pega as chaves dessa casa e doa para o reino de Deus. Até que ponto eu e vocês estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Eu e a Débora pegamos o primeiro avião e fomos para Bartala. Em 3 dias visitamos 35 famílias das 54 que voltaram. Distribuímos cestas básicas, oramos, encorajamos cada uma delas e convidamos elas para irem para o primeiro culto evangélico no norte do Iraque, em vilarejos que chegaram a ter no total 1,5 milhão de cristãos antes da guerra e que nunca viram uma igreja evangélica. Nós oramos: Deus, vamos ser pioneiros ali. O Senhor vai fazer a obra que é tua.
Limpamos a casa no domingo de manhã, tiramos os vidros do chão. Você pode ver que as janelas estão sem vidro, cheio de destroços e de coisas que o Estado Islâmico deixou naquela propriedade. Deu 10 horas, estava o máximo limpo que dava para fazer. E a gente começou a orar. A gente pensava que íamos ter o nosso primeiro culto naquela região de pós-guerra, sem água, sem luz, sem energia ali, sem ar-condicionado, sem televisor, sem banheiro, porque está destruído. Casa cheia de rachaduras, aquele calor de 46 graus, as pessoas sem transporte, tendo que andar 3, 4 quilômetros para chegar na casa, no meio da destruição do vilarejo. Deu 10h30, a gente teve que correr atrás de mais doces e de água e de refrigerantes, porque vimos que o que tínhamos comprado não era o suficiente. Deu 11 horas da manhã, queridos, nosso primeiro culto, 160 pessoas na casa. E a casa é nossa. A Débora fez atividades com as crianças. E agora, na primeira semana de dezembro, eu volto para um período de 10 dias para a gente reformar a propriedade e começar ali a primeira igreja evangélica naquela região oficialmente. Nós vamos quebrar paredes e vamos fazer um templo bonito lá naquele lugar. E a gente vai investir $12 mil, dos quais, para a glória de Deus, nessas 3 semanas que eu já estou no Brasil, eu já levantei mais de $6 mil. Eu ainda estou na metade da agenda. Você vai orar para que a gente chegue até o final com o dinheiro que precisamos? Deus vai glorificar o nome dele, a gente vai ver aquela igreja florescer no meio da guerra. E fica a pergunta, até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Quando a gente volta para o texto, a gente encontra um outro grupo de pessoas, cuja resposta é muito triste. Essas pessoas são aquelas que só fazem a vontade de Deus, só estão dispostas a obedecer ao Senhor por obrigação. Sem amor, sem alegria. O melhor exemplo disso são os fariseus. Eles eram os religiosos extremistas da época de Jesus, e aqueles homens tinham uma interpretação da lei de Deus, da sua vontade, que era restrita a tal ponto de quem não concordasse estava errado, em pecado, e deveria ser punido. O manual de vida deles continha regras para tudo na vida, como comer, como se vestir, como se relacionar, como ler a Torá, como ir à sinagoga, tudo, inclusive como Deus deveria agir. Tentando colocar o Senhor numa caixa desse sistema religioso que as pessoas só seguiam por obrigação. A religião, queridos, nos ensina sobre leis, nos ensina sobre regras, quando Deus nos ensina sobre relacionamento e sobre graça. Eu e você não podemos fazer igual aos fariseus e seguir ao cristianismo como uma mera religião, mas devemos seguir ao Cristo como nosso Senhor Deus e Salvador. Se eu e você oramos, jejuamos, vamos à igreja, damos dízimos e ofertas, se eu e você fazemos missões, contribuímos com campanhas, se fazemos qualquer coisa por obrigação, Deus não se agrada. A palavra diz que Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com alegria. E quando você estende esse ato de gratidão, de dar, dando o seu tempo, os seus talentos, a sua vida, os seus recursos, tudo para Deus, se não for com amor, de nada valerá. Muitos um dia vão chegar diante de Deus e falar, mas eu fiz, mas eu curei, mas eu ressuscitei, mas eu fiz aquilo, mas eu preguei, mas isso, mais e mais e mais. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus não está interessado naquilo que você pode fazer por Ele, mas Ele está interessado em você. E nada que você fizer ou deixar de fazer vai mudar o quanto Ele te ama, porque Ele te amou primeiro, quando eu e você ainda éramos pecadores. E a graça e misericórdia do Senhor nos alcança. E quando a gente olha para aquela frase de Tomé, existem 3 interpretações do que ele disse. A primeira fala que Tomé ainda não teria entendido que Lázaro teria morrido, e ele declara aquelas palavras, vamos lá nós também para morrer com Jesus, como se essa morte fosse simbólica. Eu quero crer que não era isso, porque se ele ainda teria dito aquela frase, pensando que o que Jesus tinha dito sobre Lázaro era apenas um ensinamento, ele não estava entendendo nada do que Deus estava falando. Olha só, os fariseus, quando eles argumentam com Jesus, Jesus pergunta assim, por quais boas obras vocês querem me matar?
Eles respondem, não, Jesus, não é por causa das boas obras, é porque você que é mero homem, se diz ser Deus. Ou seja, eles entenderam a mensagem que Jesus disse, pregou, mas eles não conseguiram receber no coração. Quantas vezes o Senhor falou comigo e com você na nossa frente, estava ali na nossa cara, e Ele disse A, e eu e você fizemos B. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo, falou com você, foi explícito, foi direto, foi objetivo, e a gente falou, não, eu quero fazer a minha vontade. Uma outra interpretação diz que aquela frase de Tomé teria sido irônica, e ele teria falado assim, vamos lá nós também para morrer com Jesus. Como se fosse uma obrigação dos discípulos de seguir a vontade do Mestre. Mais um simpósio de missões. Mais uma campanha que o pastor Joel está tentando colocar aí para a gente doar dinheiro. Mais uma atividade na igreja. Tem que ler a Bíblia, né? Tem que orar, né? Tem que ir para a igreja, tem que fazer isso. E aí as pessoas fazem por obrigação, sem amor, como se Deus fosse aceitar isso. Eu tenho certeza que vocês não fazem parte desse grupo, amém? E há um terceiro grupo no texto, que são aqueles que, se a pergunta é até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a resposta desse grupo é até o fim. Então eu vou perguntar e vocês vão responder. Até que ponto vocês estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Até o fim. Yes, diante do Pai. Jesus é o melhor exemplo, olha só. Jesus disse em João 6,38, eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, cada segundo, minuto, hora, dia, mês, ano da vida de Jesus era para fazer a vontade de Deus. Ele ainda diz em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, o que satisfazia aquele desejo que Jesus tinha de ser saciado era fazer a vontade de Deus. E se eu e você buscarmos nos alimentar com quaisquer outras coisas neste mundo, pode esquecer, porque a gente vai viver faminto. E Jesus decidiu fazer a vontade de Deus até o fim. E por causa disso, ele foi preso, julgado, torturado, crucificado e morto. O pai olha para ele e pergunta, meu filho, até que ponto você está disposto a fazer a minha vontade pelo Bergamin? Até que ponto você está disposto a fazer a minha vontade pelo Emerson? Jesus eleva os seus olhos aos céus e no jardim do Getsemane ele responde, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E se eu e você estamos aqui nessa noite é porque Jesus foi até o fim por mim e por você. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus e ele não fez nada porque ele queria obedecer a Deus. E ele chega lá no ele chega lá em Betânia a despeito da perseguição. E aí então ele olha para o túmulo sabendo que iria ressuscitar a Lázaro, mas diz o menor versículo da Bíblia, Jesus, porque ele sentiu a dor, ele tomou uma bronca ali de Marta e Maria, ele não fez nada para ajudar o amigo. Era piscar e aquele homem estava curado. Ele sofreu, ele gemeu, talvez sangrou, ele morreu. Mas Jesus queria obedecer à vontade do Pai. E porque ele obedeceu, ele então fala, Lázaro, levanta, sai do túmulo. E Lázaro ressuscita. Tem gente que quer as glórias, as bênçãos, as promessas da ressurreição, sem antes passar pelo caminho do Calvário. Então a pergunta é, até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? E se levanta Tomé, antes de irem para Betânia, ele olha para Jesus, ele olha para os discípulos, e a terceira interpretação daquela frase, eu creio que é a verdadeira, tem que ser, esse homem olha para os discípulos e ele diz, Jesus, eu estou contigo até o fim, vamos nós lá para Betânia morrer contigo. Ele estava disposto, eu creio,
num ato de ousadia, obedecer até o fim e fazer a vontade de Jesus. Não por interesse, não por obrigação, mas por amor e entrega àquele que era de fato o seu mestre. Nós devemos seguir a Jesus até o fim. E nós temos aprendido com a igreja no Egito, pode passar por gentileza, testemunhos belíssimos, belíssimos de gente que decidiu ir até o fim. No dia 26 de maio deste ano, um grupo de 35 cristãos estava neste ônibus indo para um retiro de oração, quando terroristas os pegaram no meio do deserto e atiraram no ônibus para matar a todos. 28 daqueles irmãos e irmãs seus morreram naquela manhã. A gente, toda vez que você ouvir falar de cristãos sendo martirizados no Oriente Médio, saiba que eu e a Débora estamos pegando o primeiro voo para visitar as famílias desses mártires. E não foi diferente, pode passar. A Débora visitou a igreja dos mártires, pode passar. E ela começou a ir de casa em casa para encorajar e orar pelas famílias, pelos pais, pelos órfãos, pelas viúvas. Numa casa ela conheceu a história do pequeno John. Ele estava brincando no corredor do ônibus. Quando os disparos começaram, ele tomou um tiro na mão e caiu no chão. O seu pai e sua mãe estavam no ônibus. O pai tomou um tiro e morreu imediatamente. E o corpo do pai caiu sobre essa criança, cobrindo ela. Outros corpos começaram a cair sobre o pequeno John. E os militantes, então, terroristas, entraram no ônibus e começaram a executar os sobreviventes, inclusive crianças. Mas o pequeno John sobreviveu porque o pai morto cobriu o seu corpo e eles não o viram. Depois, a sua avó que sobreviveu estava no ônibus também. Por um milagre, aquela mulher arrasta essa criança de debaixo dos corpos. Ela sentia dores porque teve ferimentos em seus órgãos internos. Tinha tomado uma bala na mão, mas volta a brincar no ônibus como se nada tivesse acontecido. 3 anos e pouco de vida. Numa outra casa, a Débora encontrou uma cena terrível, 5 crianças ali de 2 meses até 6 anos de idade, no chão, no calor do interior do Egito. A Débora, num momento perigosíssimo durante a festa do sacrifício, foi lá em Mina, no coração da onde a Irmandade Muçulmana extinta ainda é muito ativa, aonde os terroristas atuam. A Débora foi lá. Começou a encorajar ali as pessoas que estavam cuidando daqueles órfãos, porque aquelas 5 crianças perderam o pai e a mãe. Eles estavam no ônibus, indo para o retiro de oração. E aquelas crianças ainda estão esperando a volta dos pais, que nunca mais vão voltar. Numa outra casa, a Débora conheceu a Nádia, que é essa irmã aqui da foto. Ela testemunhou a morte de 8 de seus parentes. Ela estava no fundo do ônibus. Ela viu o marido dela morrer. Ela viu o irmão morrer. Ela viu o filho ser executado. Ela viu a nora com uma bebezinha de 1 ano e 6 meses no colo. As 2 sendo baleadas e morrerem. E ainda outros 3 parentes. O filho da Nádia tinha um sonho, e ele era professor de escola dominical na igreja. Ele dizia o seguinte, que ele orava pedindo que Deus desse o privilégio para ele morrer como um mártir. Ele dizia que se ele morresse, a vida dele poderia alcançar mais vidas do que se ele estivesse vivo. E ele foi executado friamente naquela manhã. A esposa dele carregava a filhinha dos 2 no colo. Quando os terroristas entraram no ônibus e começaram a executar os sobreviventes, essa mulher começa então a gritar em alta voz, minha filha, você vai ouvir um clique agora. E quando você abrir os seus olhos, você vai ver Jesus. A mãe e a filha foram executadas. E a Nádia viu tudo isso. E então os terroristas se aproximam dela, dão um tiro em cada uma de suas pernas. E ela sangrando, aqueles homens se preparam para queimar o ônibus, mas pessoas começam a se aproximar, eles dão um tiro na barriga da Nádia e fogem. Ela começa a gemer, sangrando, com dor. E ela dizia, Yeshua, Yeshua, Jesus, Jesus, Jesus. Quando de repente, Jesus aparece no corredor do ônibus. E ele começa a caminhar no corredor do ônibus por cima dos corpos, e ele vai se aproximando da Nádia. Jesus olha para a Nádia, ela chorando, sangrando, gritando o nome dele. E ele diz assim, Nádia,
tenha calma, eu estou aqui. Imediatamente a Nádia ganha uma paz que ela jamais poderia explicar, para de sentir dor. Jesus sorri para ela olha para Jesus, ele desaparece. E aí então, ela pega o telefone e é a pessoa que chama pelo resgate. Era para essa mulher ter morrido, mas ela sobreviveu. Apesar de 3 tiros em lugares sensíveis, para dizer para mim e para você hoje, tenha calma, Jesus está aqui. A igreja sofredora no Iraque nos ensina que Ele está conosco, a despeito do sacrifício que a gente paga para segui-lo. A igreja no Egito nos ensina que para todos aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus até o fim, Ele sempre estará presente. Ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Ele disse que se 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali Ele estaria. Feche seus olhos, Jesus, o Senhor está aqui.